Sejam bem-vindos a mais esse podcast e hoje a gente vai contar uma história, que não vou falar uma história para vocês a respeito de missionários que se afastaram da igreja. É isso que eu tô falando. Durante a missão, 2 missionários se afastaram da igreja. Eu preciso omitir nomes, omitir locais, acho que não tem essa necessidade. Mas vocês precisam ouvir essa história. Ao mesmo tempo que ela é engraçada, ela tem muitas coisas por trás dela. Existem 2 missionários que estavam fazendo missão numa área de praia, tá? E eles foram num ramo bem afastado, né? E foram ser missionários naquele lugar, onde eles nem conseguiam ir muito nas reuniões de zona, aquelas reuniões semanais com os outros missionários, muito longe, então eles faziam por telefone, ia no orelhão, fazia tal. E nas conferências, quando era da missão, eles nem conseguiam, é muito longe, né? Então o presidente falava, quem tá ali, fica ali, a gente faz tudo por telefone quando precisar falar. E vocês vão ali trabalhando, tá, ensinando na área daquele ramo. E teve uma vez que esses 2 missionários passou uma semana sem eles ligarem para o líder da missão deles lá e passar os números, quantas pessoas eles ensinaram, batizaram. E foi preocupante, né? E eu lembro que a história diz que os 2 foram entendidos assim, acho que eles esqueceram de ligar pra gente, naquela época não tinha celular, esqueceram de ligar pra gente, acho que vão passar na outra semana. E passou outra semana, os 2 missionários também não entraram em contato com os seus líderes. Aí o líder lá, o líder de zona, tal, da região ali da missão, entrou em contato com o presidente da missão, falou assim, os 2 missionários lá, tal, eles não estão falando mais com a gente faz 2 semanas. E a gente não consegue contato com ninguém naquela cidadezinha ali da igreja para poder ver como é que eles estão. E o presidente ficou preocupado. Então faz o seguinte, vamos lá. Aí o presidente saiu lá da capital, de onde eles estavam, pegou esse líder de zona, né, líder deles direto ali, e viajaram muitas horas até chegar nessa cidadezinha. Então eles entraram naquela cidade bem pequena mesmo, era um ramo, só tinha eles de missionários, e eles se dirigiram até a casa dos missionários. E como o presidente da missão ele tem uma cópia da chave de todas as casas, então ele chegou lá, viu que a casa estava fechada. E era um domingo, era para os missionários estarem na igreja. Parece que até o presidente da missão passou na capela, não viu eles lá, e ninguém viu eles. Então eles foram para a casa dos missionários, estava fechado. Aí o presidente pegou a chave e abriu a casa. Quando ele abriu a casa, ele olhou, começou a andar pela casa assim, e ele começou a ver vários pôsteres de rock, Metallica, Sepultura, pendurado, bem grandão mesmo, umas garrafas de uísque, latinhas de cerveja. Aí o presidente olhou e falou, o que está acontecendo aqui, cara? Será que eles mudaram daqui e a gente não ficou sabendo? Não, e viu, e tinha foto deles, tá? Então eles estavam lá. Aí o presidente saiu nas redondezas da casa deles e começou a perguntar para algumas pessoas na rua, você viu 2 que moravam ali e tal, eles eram missionários da igreja, tal. Aí de repente um estava passando por ela, eu vi ele ir para a praia, 2, igual você tá falando ali, pro lado da praia. Era bem próximo, mas foram andando mesmo. Aí o presidente da missão foi andando até aquela praia, e começou a procurar entre as pessoas que estavam lá. E de repente ele viu um deitado na praia, assim, numa esteira, né, assim, tomando um sol. Aí ele olhou assim, de longe, viu barbudo, né, barba grande, sabe, sem camisa. Aí ele olhando em volta ainda, né, o missionário não viu ele. Aí ele olhando mais em volta, viu o outro lá, barbudo também, surfando. E olha só, o presidente da missão chegou para esse que estava deitado na areia. Opa! Aí ele levantou assustado. Ô, presidente, não sei o que tem. O que aconteceu? Chama lá seu companheiro. Aí chegou lá ele barbudão com a prancha. Ô, presidente! Poxa, cara. Aí eles ficaram sem jeito. O presidente chamou todo mundo para casa deles, para conversar, né? Acho que nem quis conversar ali, chamou e tal. E eles entraram lá na casa dos missionários. O que está acontecendo? Olha só o pôster de rock, vocês são loucos, cerveja. Aí um deles falou e não aguentou, presidente, nós nos afastamos da igreja, pô. Para nós não serve isso aí não.
Mas por que você não falou nada? A gente mandava vocês pra, sei lá, tava legal aqui, a gente tava curtindo. Pô, praia e tudo mais, né? Pô, eu sempre gostei de rock, não podia ouvir uma fita, que é a época de fita cassete. Tá, aí, vai lá, a gente tá aqui mesmo, tá. Foi mal, presidente. Beleza, aí os dois lá confabularam da mesma resposta, que queriam curtir mesmo. Aí o presidente mandou tirar todos aqueles posters e tal, e falou, vocês querem ficar? Eu falei, não, a gente não quer ficar, então mandou eles embora pra casa. Tudo que se sabe dessa história é que quando eles voltaram para casa, eles receberam muito preconceito, né? Ah, voltaram antes do tempo, moças da igreja não quis ficar, eles já saíram da igreja e tal. Montaram uma banda, pelo que eu fiquei sabendo, os dois ainda, porque parece que era da mesma região do país deles e é isso, acabaram casando com moças fora da igreja, eles são tranquilos, parece que um é produtor de música, outro não sei o que, alguma coisa relacionada a isso. Eu tenho uma moral dessa história, né? É lógico, a grosso modo a gente dá risada, né? Pô, dois missionários que sumiram, não iam nem na igreja mais, missionário no campo. Aí de repente você vai ver, eles estão lá barbudos, roqueiros, surfando, bebendo. Aí você fala, putz, que história engraçada, né? Mas essa história aconteceu. Não vou falar nomes em nenhum lugar, mas essa história aconteceu. E eu tenho uma outra visão disso do que muitos pensam. Talvez você com a recomendação no bolso, missionário, né? Às vezes os missionários ouvem a gente aqui, missionário tá ouvindo, ou foi ex-missionário, ou você é um membro, tá ouvindo. Pô, esses aí são fubecas, com certeza vão direto pro inferno, tal, quebraram todas as regras da missão. E com o tempo, nós amadurecendo, a gente pensa diferente a respeito de certas coisas. Eles eram só adolescentes, eles eram rapazes. A gente está falando ali de 19 anos, 20 anos, que até alguns especialistas falam que ainda estão na juventude, nem são adultos. E eles estavam num lugar diferente, tinham gostos diferentes. Às vezes foram para a missão por causa dos pais obrigando, né? Tanto é que a gente vê casos, por exemplo, eu lembro de americanos, né? Os pais falavam assim, se você for para a missão, quando você voltar eu te dou um carro, então eu vou. Motivando por N fatores, mas na verdade não é o que eles queriam fazer. Eles queriam ter novas percepções, ou alguns queriam dar foco em estudo, ou queriam projetos pessoais, que nessa época você está criando projetos para sua vida e você é cortado totalmente para fazer isso. Tudo bem que tem uns que gostam, fazem e se dão super bem, mas não é para todos, às vezes vão forçados. Quantas pessoas às vezes eu já vi na minha missão, falando assim, nunca fui convertido ainda, mas meu pai falou para eu vir para cá. Eu ouvi. Aí você ouve uma história dessa e fala totalmente, né? Eles são totalmente fubecas. E esses aí não quiseram saber de nada, mas eu não consigo pensar diferente. Hoje eram só rapazes, adolescentes, em um lugar diferente, querendo ter sensações e experiências diferentes. Então, por mais que essa história seja engraçada, né? Que eu chamo a história dos missionários que se afastaram da igreja. Mas aconteceu. Mas qual é o problema? É lógico que quem ouve eu falar isso, você está passando um pano para erros de jovens, eles eram só adolescentes. E ainda na missão tem pessoas que são só adolescentes, ainda com os mesmos desejos, está lá forçado, não quis e tal, e você vai contra o que você quer, a sua percepção de vida, você bloqueia ali, entende? E é isso, eu achei essa história muito legal, a ponto da gente pensar o seguinte, você pega adolescentes, na flor da idade, ainda tendo muita experiência, manda para um lugar diferente, querendo seguir regras de exército para uma corporação, um trabalho gratuito. Eles não queriam isso, entende? Tem muita gente que às vezes está ouvindo aqui, vai julgar, quebraram milhões de regras, mas tem muita gente que eu sei que também vai pensar como eu. Eram só adolescentes. Era só adolescentes. Então eu queria trazer essa história para vocês hoje, que eu achei muito interessante. Se você foi missionário aí, eu ficou sabendo de algumas coisas assim, ou foi com você, se você tiver vontade, deixa nos comentários quando eu fizer a postagem no YouTube. Acho que vai ser bem legal compactuar um pouquinho do que você pensa sobre isso, até para ver muitas pessoas. E eu também fico triste, porque tem pessoas que foram para a missão e não quiseram seguir aquelas regras e voltaram para casa antes. E hoje são subjugados. E às vezes eles estão tentando entender, será que minha vida acabou, eu errei muito? Lembre-se, você era só um adolescente. Não leve essa culpa com você. E lembre-se que tem pessoas também que sentiram o mesmo que você. Às vezes, isso não era pra mim, mas eu fui forçado, fui coagido. Desde a primária falaram que eu tinha que ir e tal, e aquela coisa, entende? Mas é isso. Eu acho bacana.
Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.